Olá, tudo bem? Dr. Renato por aqui e hoje eu trago um desafio. Vamos falar de um tema super interessante. Como é que você está lidando emocionalmente com essa pandemia? Diante de um cenário que está sendo marcado pela incerteza e pela imprevisibilidade, torna-se muito fácil o emergir de pensamentos de preocupação. Esses pensamentos ocorrem frequentemente de uma forma involuntária e normalmente envolvem a antecipação de cenários catastróficos. Portanto, é possível que muitas pessoas estejam vivenciando pensamentos sobre um conjunto de temas que dão a sensação de estarem fora do seu controle. Pensamentos do tipo: quando é que tudo isso vai terminar? E se eu ou os meus familiares ficarmos gravemente doentes? Quando é que podemos voltar às nossas rotinas habituais? E se eu perder meu emprego? Será que só eu me sinto assim? Que consequências este vírus trará para a economia do país, para o mundo, para mim? E essa lista de possíveis pensamentos pode ser assim interminável. Bem, algumas pessoas poderão ainda ter pensamentos que estejam voltados para o passado e sentirem que estão sendo, como se diz, revisitadas por memórias dolorosas do tipo: já passei por tanto na minha vida, como vou ter forças para lidar com mais esta adversidade? Como estamos vendo, é relativamente fácil que nos peguemos envolvidos em uma espiral de pensamentos que parecem estar fora do nosso controle e que muitas vezes surgem acompanhados por uma imensa variedade de experiências emocionais negativas, como ansiedade, tristeza, raiva, aborrecimento, frustração, culpa, confusão, solidão. E muitas vezes as pessoas podem até notar que têm adotado comportamentos que só vão piorar a situação, como procrastinação, abuso de substâncias ilícitas, episódios de ingestão compulsiva de alimentos ou de álcool, compras excessivas de produtos alimentares ou até mesmo medicamentos. O que eu já vi muito ruim, não procurar tratamento médico quando está sendo necessário, porque está com medo de ficar infectado ou até que venha a ser internado, entre muitos outros. Mas então, como podemos cuidar da nossa saúde mental em tempos tão difíceis e que são profundamente marcados por essa imprevisibilidade e por essa incerteza? Como fazer? Em primeiro lugar, é importante que não sintamos vergonha por estarmos vivenciando medo, ansiedade, tristeza ou o que quer que estejamos sentindo. Não sintamos vergonha de podermos estar sentindo dificuldade em lidar com esses pensamentos desafiadores, desconfortáveis, às vezes dolorosos. Afinal, o que estamos experimentando é uma resposta normal e adaptativa diante de um contexto que está sendo sentido como ameaçador. E essas vivências surgem na tentativa de repor um sentido de segurança e proteção às nossas vidas. E mesmo que cada um de nós possa estar reagindo de forma diferente ao que está acontecendo, pode ter certeza, aquilo que preocupa alguns pode não ser necessariamente o que preocupa a outros. Possivelmente, a maioria de nós sentirá que neste momento está enfrentando os maiores desafios por culpa desta pandemia de Covid-19. E nesse sentido, não estamos sozinhos. Tente reconhecer e aceitar que a nossa vida sempre foi marcada por um grau de imprevisibilidade e mudança, que nada é imutável e que, no amplo aspecto, o controle é ilusório. Entenda que remover totalmente qualquer risco ou ameaça que possa existir nas nossas vidas é impossível, que não podemos prever ou controlar o nosso futuro. Afinal de contas, ele ainda não existe, ele ainda nem aconteceu. E que a capacidade para prever o efeito que a pandemia do Covid-19 terá na nossa vida ou na vida daqueles que nos são próximos, daqueles que nos rodeiam, na economia, na sociedade, na humanidade, é muito limitada ou até, eu diria, inexistente. De certa forma, embora seja natural
que nesta fase surjam pensamentos de preocupação, ficarmos inundados por pensamentos que versem sobre aquilo que não podemos controlar ou que não temos forma de resolver, não é benéfico, muito menos útil. Bom, nesses momentos é importante a gente ter na lembrança de que esses pensamentos não traduzem a verdade absoluta do que nos irá acontecer, ou seja, eles não são fatos, e que a sua presença traduz os nossos receios e, normalmente, previsões catastróficas que poderão nunca se concretizar. Além do mais, não é porque esses pensamentos nos surgem ou porque nos fazem sentir medo ou ansiedade que isso determina que algo de mal ou indesejável até vá nos acontecer. Nesses casos, poderá ser de grande ajuda observar esses pensamentos e estas emoções que os acompanham numa perspectiva de observador, ou seja, adotar uma atitude gentil e não crítica nem ajuizadora, mas procurar apenas notar a sua presença. Será igualmente importante reconhecer que essas reações são normais diante deste contexto com o qual estamos lidando, e que elas surgem como uma tentativa de nos manter seguros e protegidos, mas que, se nós deixarmos enredar por eles, não será útil nem benéfico, podendo até gerar mais sofrimento. Por vezes, na tentativa de lidar com esses pensamentos e emoções difíceis, as pessoas procuram suprimi-las ou controlá-los. Contudo, normalmente essas estratégias se revelam ineficazes, podendo mesmo ocorrer um aumento da sua frequência ou intensidade, o que conduz a uma maior percepção que não temos controle sobre o que estamos vivenciando e a qual nos sintamos cada vez mais assustados, impotentes, desamparados ou desesperançosos. Diante da constatação da ineficácia das estratégias de controle sobre o que se passa no nosso mundo interior, pode ser útil recorrermos a exercícios de meditação, por exemplo, que nos ajudem a treinar nossa atenção, nos ajudem a controlar nossa respiração e o nosso corpo. E que possam servir esses elementos como uma âncora para que a gente volte ao presente, porque na maioria das vezes no nosso presente, no nosso momento atual, está tudo bem conosco, está tudo bem com os nossos familiares, e o que tememos é um futuro que ainda não aconteceu. E detalhe, que poderá nem nunca vir a acontecer. É igualmente importante que procuremos distinguir entre o que podemos efetivamente controlar e aquilo que não podemos controlar, e nos focarmos naquilo que verdadeiramente podemos controlar. Podemos não ter o controle que gostaríamos de ter sobre o futuro. Podemos, em sentido amplo, não conseguir controlar o que pensamos ou sentimos acerca dele, mas podemos, da melhor maneira que conseguirmos, controlar o nosso comportamento. Isto é, procurar no nosso dia a dia, no momento presente, no aqui e no agora, fazer escolhas comportamentais que se revelem mais úteis e eficazes e que estejam alinhadas com aquilo que é verdadeiramente importante para nós. Alguns desses comportamentos, dessas escolhas, poderão ter na sua base na intenção de cuidarmos da melhor maneira possível de nós mesmos e daqueles que nos rodeiam. Como podemos fazer isso? Eu já falei várias vezes. Alimentar-se bem, praticar exercícios físicos, procurar ter uma boa rotina de sono, seguir as recomendações de saúde que nos permitam nos proteger da melhor maneira possível do vírus. Isso é produtivo. Identificarmos e realizarmos atividades gratificantes ou promotoras de bem-estar que podem ser como, por exemplo, cozinhar, ver uma série, ler um livro, estar ao sol ou observar a natureza, mesmo que seja pela janela, tomar um banho mais demorado, aprender uma nova habilidade, fazer um curso, aproveitar o tempo em família para conversar, realizar uma atividade em conjunto ou simplesmente estarmos juntos, estarmos uns com os outros. Será igualmente importante
que sejamos criteriosos com as notícias ou informações que temos ou ouvimos sobre a pandemia. Um excesso de informação aumenta a chance de nos mantermos num estado de vigilância e alerta constante, muito além daquilo que pode funcionar como um gatilho para o surgimento de pensamentos tipo preocupação e estados de ansiedade e estresse. Assim, é útil que selecionemos a informação, mas somente aquela que nos permita manter-nos a par das atualizações importantes, que têm de fato implicações práticas para o nosso dia a dia, ou que nos preparem no sentido de nos protegermos melhor a nós próprios e aos que nos rodeiam. Traga algum grau de flexibilidade para a sua vida. Da mesma maneira que é importante procurarmos manter uma certa estrutura, organização e o mais possível as nossas rotinas, até porque isso nos ajuda a manter um sentido de normalidade, devemos igualmente procurar ser realistas. É possível que surja a necessidade de fazer ajustamentos e alterações nas nossas rotinas. Se estamos nos sentindo sobrecarregados de tarefa, incapazes de manter todas simultaneamente, e se isso está nos deixando exaustos, frustrados ou fracassados, talvez seja importante estabelecer prioridades e decidir o que pode ser adiado ou delegado para uma pessoa ou que nos possam, também outras, que possam nos ajudar. É isso. Seria igualmente desejável que pudéssemos ter pequenas pausas ao longo do nosso dia para descansar, descomprimir, estabelecer o nosso equilíbrio, pausas que nos proporcionem prazer ou vitalidade, talvez procurando identificar o que no passado nos ajudou a lidar com circunstâncias adversas que tivemos que lidar e o que resultou naquela situação, o que foi eficaz. Se sentimos dificuldade em nos concentrar nas tarefas que temos em mãos, que se faça uma pausa. Notemos o que está nos acontecendo, o que estamos pensando, o que estamos sentindo e o que está nos bloqueando e que procuremos agir em conformidade com aquilo que naquele momento é verdadeiramente importante que façamos. Por vezes, será possível que com uma atitude gentil possamos voltar a trazer a atenção para a tarefa que temos em mão e que consideramos que é importante para nós realizarmos neste exato momento, mesmo na presença desses pensamentos ou emoções. Se esse for o caso, pode ser útil procurar dirigir a nossa atenção novamente para o presente, podendo utilizar, por exemplo, os nossos sentidos para ajudar nesse processo. Observar à sua volta, identificar coisas que conseguimos ver, cheirar, tocar, ouvir naquele momento. Podemos igualmente procurar meditar durante alguns minutos. Em outros momentos poderemos concluir que estamos demasiadamente exaustos, assoberbados e que precisamos parar, fazer uma pausa, nos recompor para que possamos continuar. E isso não significa que estamos falhando, mas sim que estamos notando e reconhecendo que o melhor que podemos fazer por nós nesse momento é nos dar esse espaço, esse tempo para nos restabelecermos, para recuperarmos a força, para conseguirmos continuar. É o que procuramos fazer sem culpa, sem crítica, mas com uma atitude de compreensão e empatia para com o nosso sofrimento. Seja bondoso consigo mesmo. Diante da percepção de que estamos falhando, é possível que se instalem sentimentos de frustração e cansaço e que tendamos a ser demasiadamente críticos e duros com nós mesmos. Não nos devemos esquecer que muitas das vezes já fizemos o melhor que sabíamos ou poderíamos para lidar com as circunstâncias que estávamos enfrentando. Que possamos, nesses momentos, falar então conosco, com a mesma empatia e encorajamento que falaríamos com um amigo ou uma amiga querida, para que ele pudesse se sentir compreendido e confortado com o que está experimentando, mas também encorajando para fazer com que ele efetivamente faça o possível para lidar da melhor maneira possível com o que está acontecendo com esse amigo nosso. Faça isso com você.
Mantermos-nos conectados aos outros. Somos seres sociais, altamente sensíveis a esses sinais sociais que emitimos e que recebemos por parte dos outros. E nesse sentido, as medidas de distanciamento social conduziram a que estejamos vivenciando um menor número de momentos de convívio, lazer e diversão. Por isso, neste momento é especialmente importante que possamos mantermos-nos conectados com esses nossos amigos e familiares, que possamos receber e dar suporte emocional uns aos outros. Para isso, podemos recorrer às ferramentas tecnológicas que temos ao nosso dispor hoje. Mas que não nos esqueçamos que ouvir a voz e ver o rosto desse outro, ao invés de enviar uma mensagem escrita, poderá ter um efeito muito mais benéfico e até mesmo mais tranquilizador, quer para nós, quer para o outro. A partilha e a ajuda mútua permite-nos sentir mais confortados, próximos, ligados. Talvez até possamos estreitar algumas dessas relações, fortalecê-las. Cuidar e sermos cuidados poderá ser um importante regulador dos nossos medos. Por último, não podemos nos esquecer que o contexto atual está expondo muitas pessoas de forma intensa e prolongada a diversos estímulos e contextos geradores de estresse crônico ou até mesmo a estarem expostas a uma multiplicidade de outras ameaças à sua segurança e proteção. Falo aqui, por exemplo, das muitas pessoas que, devido às medidas e restrições impostas, podem estar sendo vítimas de maus tratos, abuso ou negligência no contexto familiar, dos idosos que poderão vir agravar a sua condição de debilidade e aos quais possam não estar recebendo cuidados e a assistência necessária, aqueles que estão infectados com Covid-19 ou enfrentando uma outra qualquer situação de doença, que viram em muitas situações as suas consultas ou tratamentos médicos adiados, que estão lidando com a doença ou com a morte de familiares e amigos, que não podem estar presentes no funeral de familiares ou amigos, que não podem visitar os seus familiares no asilo, que pelo seu trabalho estão expostos a um maior grau de perigo, de infecção, que perderam os seus empregos, que têm que confiar os seus empregos com a assistência aos filhos, né? Tendo que desempenhar múltiplas tarefas simultaneamente, que se veem sem a sua carga de suporte. Esses contextos que podem constituir uma ameaça à vida, saúde, segurança e até mesmo bem-estar podem ter um impacto marcadamente negativo na saúde mental e bem-estar psicossocial. Podem requerer que mais ou diversos recursos sejam acionados. Nesse sentido, mesmo que não estejamos lidando diretamente com esses contextos, poderão existir outras pessoas à sua volta que com eles estejam lidando, que poderão precisar da sua ajuda. Como tal, é importante que não só possamos cuidar de nós o melhor que pudermos, mas também o possamos fazer em relação a outras pessoas que nos rodeiam. Haverá algum vizinho que esteja precisando ir à farmácia, mas que não tem recursos para fazê-lo? Quando for às compras, poderei aproveitar para fazer compras para um familiar, para um vizinho ou conhecido que não tem facilidade ou que pertence a um grupo de risco. Você já parou para pensar nisso? Posso telefonar para aquele colega do trabalho que eu sei que não se tem sentido muito bem para tentar animá-lo. Posso denunciar uma situação de maus tratos ou negligência e assim proteger alguém que não tem forma de fazê-lo. Será que poderei ajudar alguém para que essa pessoa possa receber os cuidados e assistência de que precisa? Dar uma palavra de conforto, alento e apoio, auxiliar quem precisa, poderá ter um profundo efeito não só na vida do outro, mas também na nossa vida, na forma como nos sentimos. Gente, em janeiro de 2020, o mundo como o conhecemos mudou, mas não tem que necessariamente ser uma mudança para pior. Seria importante que todos pudéssemos estar
conscientes de que esta fase, à semelhança de todas as outras fases da nossa vida, é importante cuidarmos o melhor que conseguirmos da nossa saúde física, mental e bem-estar psicossocial, bem como cuidarmos daqueles que nos rodeiam. Vou ficando por aqui, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.